Monsters 103 Mercy's Dragon Damnation é o one-shot criado por Eiichiro Oda ainda antes de ter começado a escrever One Piece. E a adaptação deste one-shot estreou no passado dia 21 de janeiro pelas mãos da Netflix. Esta pequena adaptação conta-nos uma aventura de Ryuma, samurai do país do ano e ancestral de Zoro, e mostra-nos um pouco sobre aquele que era o samurai mais aclamado daquela altura. Sejam muito bem-vindos à Hora do Nerd, o meu nome é João, e hoje vamos então aqui falar um pouco sobre esta adaptação. Sim, fiz de propósito para rimar. Se foi boa, se foi má, o que é que contribuiu para o mundo do One Piece, ou não? E por isso, antes de arrancar com esta review, já sabes como é que funciona. Deixas aqui o teu link e dá-me like neste vídeo, até porque Ryuma e o país do ano merecem. Vamos a mais uma Hora do Nerd. Ora então, antes de entrarmos aqui sobre as minhas opiniões de Monsters, vamos ainda falar daquilo que são factos. Como vos disse no início deste vídeo, esta adaptação para anime, que na verdade é chamada de Original Net Adaptation, ou ONA, foi escrita em 1994, ou seja, ainda antes de Eiichiro Oda começar a escrever One Piece. É provável que a história do One Piece já estivesse quase toda ela na mente deste gênio mangaka que é o Oda, mas, para todos os efeitos, foi escrita antes. E eu, sem saber isto, achava que Monsters ia estar repleto de referências, segredos, easter eggs ao mundo do One Piece. Claro que eu estava muito enganado, seria quase impossível haver muitas referências ou muitos easter eggs a uma história que foi escrita antes do mundo do One Piece. Até porque o mangá do One Piece só começou a ser publicado 3 anos depois, em 1997, portanto seria mesmo muito difícil. Depois também tenho a dizer que o diretor do anime, que se chama Sungu Park, que foi também o diretor da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, juntamente com o seu próprio estúdio E&H Productions, fizeram um trabalho excelente com esta adaptação. E apesar de eu já ter ouvido muitas opiniões em contrário, eu achei que para todos os efeitos eu estava mesmo dentro do mundo do One Piece. Ryuma, claro, é a cara chapada de Zoro. Aliás, foi só mesmo mudar a cor do cabelo. Pelo menos o Zoro inicial antes da passagem dos anos ali de Marineford. No entanto, é provável que isto tenha sido propositado, até porque eu acho que não é Ryuma que é igual a Zoro, mas sim Zoro que é igual a Ryuma. Isto porque, como já todos nós sabemos, Zoro é descendente de Ryuma. E é provável que, enquanto o Oda estava a criar Zoro e o seu background, não é? O Oda sabe o background das personagens, é provável que ele se tenha lembrado daquilo, quisesse fazer Zoro um descendente de Ryuma e, claro, aproveitou ali a cara que já estava meio feita, não é? O character design, para mim, pá, eu achei muito bem feito. Acho que as personagens não fogem muito àquilo que são as personagens do One Piece. Faltou ali talvez um pouco de profundidade em algumas, de resto estava tudo ok. Aquelas imagens todas do anime, assim muito clarinhas, com um tom muito claro, faz-nos mesmo pensar que estamos a ver algo que é do passado. Portanto, já é habitual no anime, quando mostra algumas imagens do passado, ou serem mais escuras ou serem mais claras. Aqui optaram pelo mais claro. E não sei bem o porquê, mas a personagem de Shirano também me dava ali uma certa vibe de Mihawk. Proposital ou não, isso é que eu já não posso dizer, não acredito muito. Mas pode acontecer, vindo do Oda. Quanto à história em si, epá, eu gostei. Não posso dizer que tivesse sido a melhor história do mundo, a melhor história que já vi, nem definitivamente a mais complexa. No entanto, para o tamanho que o one shot e o episódio de anime tiveram, é completamente normal. E o melhor para mim, dentro desta pequena adaptação de Monsters, foi mesmo o facto de tudo aquilo que eu espero ver dentro do anime, de um anime, eu consegui ver dentro de um episódio de 20 minutos. Claro que foi tudo em muito poucas doses, porque senão não chegava o tempo, mas já lá vamos. Até porque antes de falarmos da história, estou aqui a precisar de uma energia, de uma força. Preciso aqui de qualquer coisa que me dê vontade para continuar, pá. Mas o que é que poderá ser? Já sei, nada melhor do que deixares aqui o teu geek e dar-me like, subscreveres o canal e ativares o sininho, como já sabes é tudo muito importante. E agora sim, até parece que já estou aqui a sentir-me o Goku a fazer a Genkidama. E agora que já fizeste essas coisinhas todas e que eu fiz esta brincadeirazinha contigo, vamos lá. O que é que eu estava a falar? Estávamos então a falar da construção e da história de Monsters. Ok, vamos continuar. Como eu estava a dizer, eu achei que esta adaptação de Monsters conseguiu fazer em 20 minutos
aquilo que muitos animes não conseguem em vários episódios. Tivemos mistério, desilusão humana, foi a melhor palavra que eu arranjei para isto. Sim, porque aquilo que o Shirano e o DR fizeram e que depois foi descoberto, já era só eu que me apetecia até mesmo entrar por ali adentro e encher-lhes aquela cara de chapadas. Tivemos também ação e ainda tivemos comédia. Ou seja, em 20 minutos de episódio temos estas coisas que eu acho que são as bases para um bom episódio de anime shonen. Não é fácil. Eu sei também que a ação não foi aquilo que muitos de vocês estavam à espera, mas também na realidade o que é que se poderia fazer mais ou que demorasse mais tempo naquele episódio? Não dava. Aliás, é verdade que foi pouca, mas a que houve foi completamente brutal. A animação daquele confronto pequenino entre Ryuma e Shirano, pá, eu fiquei de boca aberta, fez-me arrepiar os pelozinhos todos do corpo. Aquelas imagens ali a preto e branco, mesmo como se fosse tirado de um mangá, pá, eu acho que ficou brutalíssimo, excelente. Depois, também, durante todo o episódio, para mim a animação foi muito boa. Teve traços não muito carregados, ou seja, até houve ali alturas que quase que os traços eram inexistentes. E eu perco-me um bocadinho quando o anime tem traços ali no meio. Eu prefiro um anime muito carregado, com os traços muito carregados, como é por exemplo agora o anime de Kingdom, tem os traços das personagens muito carregados, ou então assim, com os traços quase inexistentes, acho que fica muito bem. E todo o episódio assim tem uma boa animação. Não se pode nem falar também muito bem, nem falar mal, estava boa para aquilo que era. Depois o mistério. É verdade que quando Flare conta a sua história de como foi salva da sua cidade natal pelo Shirano, do dragão, que infelizmente morreu toda a gente, mas o Shirano levou e tomou conta dela. Falei qualquer coisa, eu acho que fica aquele pulga atrás da orelha sobre o Shirano. Portanto, se calhar no tema principal, eu quase que descobri logo na altura. No entanto, houve uma coisa muito mais secundária, digamos assim, que foi no início do episódio estarem ali sempre a falar do maior espadachim do mundo, que era o King. E eu estranhei sinceramente isto, porque eu pensei, então, mas que raio, King, então mas o Oda deu o nome a uma personagem que já deu no futuro do One Piece, outra vez, não ouvi mais nomes. E para o meu espanto, que no final descobrimos que King era na verdade o Ryuma, mas como ele não costumava dar o seu nome às pessoas que ajudava, as pessoas começaram a chamá-lo de King. Portanto, era mesmo na verdade Ryuma, que era o espadachim mais forte daquela altura, que eu não sei bem quantos anos, já ouvi falar em 400, não sei se é isso, alguém que me corrija, mas seja como for, Ryuma era o espadachim mais forte daquela altura, ou seja, como é agora o Mihawk. A comédia também esteve muito presente, mesmo por aqueles momentos de Ryuma com a população, de Ryuma lá no bar logo no início, tudo foi muito divertido. Achei que foi bastante engraçado aquela parte em que toda a gente estava a dizer ao Ryuma para cometer seppuku. E depois, aquela cerejinha no topo do bolo foi no final do episódio a vermos Ryuma a dar a espada a Zoro, e Zoro reafirma aquilo que foi-nos transmitido durante todo o episódio, que Ryuma é mesmo um verdadeiro samurai e um guerreiro de coração. Ou seja, para juntar tudo, foi um pequeno episódio, é verdade, mas foi bastante completo. No entanto, obviamente, também acho que nem tudo foi bom. Aliás, há sempre qualquer defeito em qualquer coisa. Acho que podia ter havido ali um encaixe temporal mais forte. Eu fiquei completamente sem perceber em que ano é que aquilo se passou, em que ilha é que aquilo se passou, ou então também, e agora alerta a teoria, naquela altura até podia nem existir ilhas no mundo One Piece. Pode muito bem ser, a gente não sabe. Também achei que tanto o Shirano como o DR, por serem personagens que foram tão pesadas, seria preciso ter-lhes colocado ali um bocadinho mais de contexto ou de background. Eu sei que ia ocupar tempo do episódio, mas fiquei ali um pouco, personagens estão pesadas, estão maldosas e a gente não sabe nada, mas pronto, também é o que é. Isto é um one shot e obrigatoriamente há coisas que têm que ficar para trás. Muito provavelmente o Oda achou que aquilo era secundário e não ia perder tempo com aquilo. E claro, apesar de eu compreender perfeitamente, o que me deixou um pouco desiludido, foi mesmo o facto de não haver qualquer tipo de referência ao mundo do One Piece, tirando a espada e o Ryuma. De resto, não houve assim mais nada que a gente pudesse agarrar, ou pelo menos eu não reparei em mais nada que desse para agarrar e dizer olha aquilo e tal. Não houve, portanto isso desiludiu-me um pouco. Mas o que é verdade é que, na minha opinião, foi uma adaptação e um one shot. Podemos chamar uma ova, um ona, é como vocês quiserem. Não é bem, é uma ona, mas vocês perceberam. Eu achei que foi muito boa, fiquei muito contente de ver. E aquela cena da ação a preto e branco.
senhores. Agora, fica apenas a faltar eu saber qual é que foi a tua opinião e para isso já sabes como é que funciona. Vais comentar aqui em baixo, vais dizer o que é que achaste sobre esta adaptação para anime de Monsters. Espero que tenhas gostado e até à próxima Hora do Nerd.